Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para uma gravação muito especial, mais um episódio do Conecast, né? Se você já está aí semanalmente com a gente, em cada episódio do nosso Conecast, você já conhece, sabe um pouco do que é esse conteúdo, do que é esse podcast, do que se trata o nosso material que busca sempre edificar a sua vida por meio de estudos semanais do nosso livro do Maturidade Espiritual aqui do COUNI. Mas hoje nós estamos aqui para um episódio especial, isso mesmo. Esse é o episódio, edição especial do Setembro Amarelo. Hoje nós vamos falar sobre esse camarada aqui, ó. Deixa eu ver se vai pegar. Pegou. Sobre o Pulsante. E vamos falar um pouco sobre essa campanha, vamos falar um pouco sobre a importância, né? O que tem a ver arte com Setembro Amarelo, com saúde mental, entre outras coisas. Então fica ligado aí que esse episódio vai ser bem especial. Eu sou o Felipe Martinelli, você já está acostumado comigo aqui, com o meu rosto, né, sendo host aqui do Conecast. E estou aqui com dois convidados muito especiais para falar sobre esse tema, para falar sobre esse assunto, para explicar um pouco, para mim e para você, o que é o Pulsante, do que se trata essa campanha, por que esse material foi produzido e continua sendo produzido para abençoar e edificar vidas. Então, se eu fosse você, eu ficava ligado aí para saber um pouco mais, tá bom? 2 avisos rápidos para você que está aí com a gente, bem rápidos mesmo. Primeiro aviso, se você não me segue no Instagram, @coune.conexãouniversitária, siga lá, porque lá a gente coloca todo o nosso conteúdo, mais informações sobre quem nós somos também, e sempre postando coisas que vão edificar a sua vida no bate-papo ali do Instagram. E se você ainda não baixou o app do Pão Diário Universitários, abre aí o seu Play Store ou o seu Apple Store e baixa lá Pão Diário Universitários. Esse app tem o intuito de ajudar você no seu dia a dia e na sua vida devocional. E eu estou aqui hoje com 2 convidados, como eu falei, muito especiais. Vou pedir para eles se apresentarem, para que vocês também possam conhecê-los mais, para que a gente possa ter esse bate-papo aqui também falando sobre a campanha do Pulsante. Jess, a palavra está contigo. Oi, pessoal. Acho que todos já me conhecem, mas vamos se apresentar de novo, né? Não custa nada. Então, pessoal, eu sou a Jess Pavanello, eu trabalho aqui em Ministérios Pão Diário com a área de universitários e com projetos de maneira geral aqui, conectando tanto universitários quanto, né, todos os que necessitam de algum recurso para compartilhar o evangelho. Então, eu sou da área de letras, português e inglês, e eu já, graças a Deus, me formei, a gente saiu, né? Saiu da universidade e entramos em outra, hoje estou fazendo teologia, a vida é assim, não para, né? Mas é basicamente isso, eu hoje trabalho aqui no Pão Diário e trabalho também conectado lá à PIB, Primeira Igreja Batista de Curitiba. Então, se você estiver falando inglês, provavelmente você já me viu aí em alguma coisa conectada em língua inglesa, porque realmente eu amo muito também essa área. E é isso. Boa. Lucas, por favor. Meu nome é Lucas César Ribas, eu sou seminarista também da família dos que creem, também artista visual, tenho trabalhado bastante com isso e estou me formando agora em teologia pela FABAPAR, Faculdades Batistas do Paraná, com ênfase em exegese, e tenho paixão por isso, por arte, teologia, espiritualidade, tenho dedicado minha vida para isso. Olha aí, que massa, né? 2 seminaristas aqui papeando. Não sei se vai vir coisa boa disso aqui não, brincadeira, gente, tô brincando. Mas vamos lá, né? Vamos falar então um pouco sobre esse tema, sobre como o Lucas já falou um pouco da área dele, que é arte e saúde mental, arte e teologia, vamos falar um pouco sobre vida. E para começar, gente, só porque, né, a gente precisa entender do que se trata esse camarada aqui. Jess, o que é o Pulsante? Como que começou tudo isso? Antes da gente entrar a fundo nos temas do Pulsante em si, para a gente entender e contextualizar o que é o Pulsante. Então, nós dois vamos ter que responder constantemente o que é, né? Porque foi uma coisa em conexão aqui, né, que aconteceu. Foi em que ano? 2021 ou 22? 2022. 22, né? A gente estava, né, orando já em relação a isso, e lá atrás começou como realmente algo para envolver os artistas, né? Começar lá como até uma área de trabalhar estações, não era nem nesse nome, no caso. Não tinha esse nome, né? Acho que 2021 você já tinha feito algo e 2022 ele criou essa forma que tem hoje, né, como Pulsante. Exatamente. Onde a gente entrou em contato e fomos conversando e Deus foi gerando isso também no nosso coração, como Pulsante. Então, o que a gente fazia antes? Era algo nas universidades voltado para o atendimento dessa área de saúde mental.
Então, lá atrás, a gente fazia palestras, trabalhava esse tipo de coisa dentro das universidades e isso funcionava bem, era bom, né? Tipo, ter esse ambiente de palestras dentro da universidade que fala sobre saúde mental, mas que também leva sentido para a vida, né? Para os estudantes. Porque isso é um desafio dentro do ambiente acadêmico por causa de tudo aquilo que eles estudam. Às vezes existe esse conflito com a falta de sentido. Então, lá atrás, a gente já fazia muito dessas palestras para trabalhar. É claro que a gente não fala só no Setembro Amarelo sobre suicídio, sobre esses aspectos, mas o setembro é uma grande oportunidade que a gente tem para conversar sobre isso de maneira mais profunda. E daí, a arte não estava conectada, né? A gente só estava levando as palestras e estava tudo certo. E ali, em 2019, foi o primeiro momento que teve alguma coisa envolvendo arte. E lá, o nome que foi dado, né, para trabalhar essa campanha dentro das universidades foi o Vem Comestar. E daí a gente envolveu vários artistas, vários de Curitiba aqui, nas universidades de Curitiba principalmente. E daí depois disso, parou um pouco, né, por causa da pandemia, ficou quietinho, mas a pandemia deixa bem claro que a gente precisa continuar falando sobre saúde mental. E daí eu conversei com o Lucas pensando em algo que a gente poderia fazer na cidade mesmo, não só dentro das universidades. E a gente começou a pensar sobre, né, como poderia envolver artes e de variadas formas, e uma delas seria dentro da própria saúde mental, né? E daí a gente começou a conversar sobre isso ali em 2022. Quando você trouxe para mim fez muito sentido. Eu já lembrava daquela frase, né, do Schumacher, que um dos propósitos da arte é esse, é tornar a vida rica em sentido. Então a gente começou a conversar sobre isso e as coisas foram tomando forma, né? Uhum. Como fazia sentido mesmo atrelar a arte e diversas linguagens artísticas a essa campanha do Setembro Amarelo. Uhum. A gente desenvolver algo que pudesse pulsar vida e trazer sentido para as pessoas, muitas vezes no momento de dor, né? Uhum. Com frequência, né? Nos momentos de dor ali, a arte ajuda muito nessa expressão de sentido, né? E daí a gente começou a conversar e os vários momentos, né, que a gente teve de conversa, a gente levou para a oração mesmo, para falar, poxa, o que o senhor quer falar, como quer falar? Foi construindo vários documentos, né, veio vários nomes aleatórios, e a gente acabou chegando nesse justamente por causa do que a gente começou a considerar que a vida não é cíclica, né? Ela, por mais que existam aspectos cíclicos na vida, você é diferente na próxima fase sempre, mas cada uma dessas fases, ela vem com momentos muito intensos e momentos de descanso. Te viu isso, né? O pessoal estava falando que estava sofrendo muito, que estava cansado, mas cansado do quê? Né? Tipo, era uma exaustão que não era do corpo, porque muitas pessoas estavam em casa, né? Mas existia uma exaustão, a galera estava cansada, né? Você falava com coisa, eu tô cansado. Do quê? Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente não estava alimentado. Então, poxa, por que desistir quando você está cansado? Você tem que descansar. Parece meio, né? Poxa, eu tenho que descansar, mas como? Como descansa a mente, né? Como descansa as suas emoções de tantas coisas que estava se passando ali em 2020. E esse tipo de conversa a gente começou a ter também, porque às vezes a gente quer andar acelerado para tudo, mas não. A vida conta com esses momentos de diferentes, né, fases, mas eu preciso saber aproveitar elas para descansar. Senão, eu tô sempre correndo e o meu não tem coração que aguente, entende? Tem coração que aguente. Para mim fez muito sentido também, porque em 2020, no meio da pandemia, eu passei por um burnout, né? Então, e para mim foi algo meio chocante passar por isso, visto que, assim, minha vida com Deus estava muito tudo em dia, assim, mas eu não percebia como minha vida estava nesse ritmo acelerado, sem pausa, sem, às vezes, conseguir também processar essa dor que tinham acontecido. Na nossa vida acontecem vários traumas. Sim. E tinham acontecido vários traumas na minha vida, inclusive no campo missionário, que eu já passei por um tempo aí servindo em missões, né, em base missionária também. E eu não tinha processado muitas dessas coisas, não tinha parado para entender, para compreender aquela dor, para conseguir fazer com que minha mente, meu corpo, tudo isso digerisse o que tinha acontecido. Eu só estava atropelando, passando e vivendo, atropelando uma coisa e outra coisa em cima de outra coisa. Daqui a pouco, meu corpo mesmo me travou para que eu parasse. E eu comecei a perceber, falei, mas eu tô com minha vida com Deus em dia? O que está acontecendo? Como que pode isso estar acontecendo, Deus? E agora eu quero trabalhar para o Senhor, para trabalhar para o Senhor, porque eu estou em crise aqui e não consigo. Eu tentava e não conseguia.
E foi até um momento que Deus realmente já começou a falar comigo sobre isso, né? A importância de você entender que o descanso e até mesmo a pausa, não só para o descanso, mas também para a contemplação, para Sim, compreender cada processo da nossa vida é importante, né? sim. E que quando você me convidou para o Pulsante e a gente começou a conversar sobre isso, fez total sentido. Inclusive, muito disso faz parte até da criação da logo Sim, do exatamente. Se Pulsante. você que está vendo, talvez não esteja vendo aí, mas a logo ali ela tem a ver com esses ícones ali que são coração, né? São essas barras, né? O design aqui vai explicar melhor. É isso. Mas esses ícones, essas barras, elas têm a ver com né, variação, sim, né, como você pode ver, Batimento batimento cardíaco, mas também até de som. Não sei se vocês já viram barrinhas de som assim, né, que está aumentando. Então, quando você vê também a diferença ali, né, pontuação, pulsante, tudo isso tem a ver com essas pausas até no som. O som existe essa pausa e essa diminuição, esse aumento, né, do som para que você possa ouvir e ver. E é gostoso. Você não ia gostar de verdade de um ambiente onde você procura descansar e tem uma barulheira lá. Então pensa assim. Então, olha que legal, dentro da própria contínua ainda, né? contínua, é irritante, você não aguenta. Uhum. Então, mesmo na variação, por exemplo, você que está assistindo a uma aula, o professor que fala num tom só, do começo ao fim, você dorme, né? Entende? Ou você não consegue acompanhar. Precisa existir uma variação, não uma coisa que vai, que vem. Isso acontece na nossa vida de modo natural. E quando a gente fica se matando de tanto trabalhar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, num jeito intenso, tá errado isso, porque nós precisamos dos outros momentos de contemplação, Sim. de descanso, de você realmente não ficar poluindo a sua mente de várias coisas. Muitas pessoas que olham para mim, acho que vocês também têm essa impressão, falam, nossa, a Jess não para. Eu paro sim. Vários momentos eu paro e eu amo, olha, amo o momento de silêncio, de dormir, de caminhada. Nossa, como é gostoso fazer isso. Isso restaura as minhas energias de um jeito que eu saio de lá muito criativa. E das pessoas acham que eu vivo no 220, mas eu não vivo. Eu tenho vários momentos de, nossa, desacelerei total, fiquei lá embaixo, e daí eu volto e ressuscito, assim, né? Tipo, 220. Mas é que faz uma diferença tão grande no meu dia a dia ter essas pausas grandes e boas de contemplação, de ficar olhando assim para o Senhor. Eu faço muita massagem, galera, muito bom. E eu vou caminhar, mas as pessoas não veem esse lado, né? Eles acabam vendo o lado produtivo e acham que eu sou só essa produção constante. Mas eu não sou produção constante. Embora seja muito produtiva. Entende? Existe uma produção constante, mas ela tá aqui, né? Tipo, nesse amarelo gigantão. Sim. E daí o outro lado, raramente a outra pessoa vê, porque realmente não existe post de nada, não existe nada. Descanso mesmo, né? E daí você não vê, ué, não existe essa parte? Ela não é compartilhada. Mas é interessante, né? Porque se não há essa pausa, a produção alguma hora vai ter que parar, obrigatoriamente, né? Então, a gente entende, até é como a música, estavam falando, né? A própria música, ela precisa de pausa, ela precisa de alguns pequenos momentos de silêncio, ela precisa de altos e baixos, como a logo mesmo, né? Tem os altos e baixos, porque existem esses momentos. E a gente precisa, e sem isso, não existe música, existe um som contínuo somente, que se for ouvido por muito tempo vai irritar, vai trazer estresse. Sim. Agora, quando existe essas constantes e essa pausa, até você falou, não é cíclica, né? Talvez seja como um funil, talvez, a nossa vida. Uma espiral, né? Eu amo a espiral, a ideia de espiral. Às vezes aumenta, mas ela é contínua. Isso é interessante até, né? Eu sou um cara apaixonado pelo Hans Zimmer, não sei se né? Aí, eu sou vidrado nele. Quesito de arte musical, para mim, né? Um dos gênios da música. E é interessante que se você olhar as músicas dele que mais fizeram sucesso, né, as trilhas de filme, tipo do Interestelar, do Gladiador, cara, elas começam muito sutis. E tem o ápice final, né, daquele uau! Então é justamente isso, né? Cresce, tem uma crescente, algo que, né, não é tudo num padrão único. E isso é muito massa, porque né, a gente aplica. E ali você vê até um padrão, né, de constância, tipo de notas e tal, mas existe uma variação de volume, existe uma variação de corpo que vai sendo construída ali. E você percebe isso existe em tudo, né? E se você não aproveita isso, essas fases diferentes, talvez exista até uma falta de maturidade para lidar com a próxima fase. Porque você não se acostuma. Imagine eu ouvindo aquele barulho gigante lá da orquestra, eu ia tomar um susto.
Mas, como eu tô ouvindo e tô vendo ela na crescente, assim, ó, eu já tô na emoção e eu absorvo aquilo melhor. Então, essas pausas fazem com que você realmente amadureça. Então tem a ver com maturidade, aproveitar esses ciclos, essas fases, esses momentos diferentes, né. Então quando a gente estava criando, era uma coisa que também estava fazendo parte até do nosso processo, né, de mo "Poxa, como que eu vou criar uma coisa dessa se eu também não absorvo isso?". A gente não criou do dia para a noite, demorou uns 3, 4 meses para vir a logo, vir as cores, vir a ideia de pausa, porque eu sou de letras, gente, por isso que tem essas pausas silábicas. Porque na palavra também, você não fala ela completamente, existe uma continuidade de sílabas ali, né, que fazem com que as palavras saiam da nossa boca. Então, olha que interessante, existe pausa em tudo. E a gente entende que não é um ponto final para as coisas, são pausas. Não é parar e ficar ali, né? É, morreu. Não, por isso que é uma campanha que trabalha o sentido da vida, e, né, essa continuidade que nos leva até a pensar na eternidade, né, mas que não é: "Vou fazer um ponto aqui e acabou com a minha vida", é bem o pontinho final de um coração batendo, né, que acabou. É interessante, porque é uma campanha por prevenção ao suicídio e promoção da vida, né? Uhum, E assim, isso pode começar desde essa campanha, ela atinge desde gente que talvez já esteja passando por momentos complicados de dor mesmo, né? Momentos difíceis na vida, até mesmo para pessoas que talvez estejam só vivendo a vida desenfreadamente, não estão percebendo para onde está levando elas, né? Que muitas vezes vai levar para um burnout, também, vai levar para outras crises, para alguns momentos que talvez ela vai querer parar de vez a vida dela. sim. Agora, essa prevenção vai trazer com que ela possa perceber melhor como que acontece a vida, para que ela consiga ter essa qualidade e essa promoção da vida dela no próprio coração, de uma forma que ela queira continuar vivendo e veja a riqueza que existe nessa vida, né? Porque se a gente vive uma vida assim desenfreada, sem pausa, a gente muitas vezes não percebe que é importante também o ócio na nossa vida, a gente, em algum momento ou outro, a gente vai colapsar. Tive uma conversa uma vez com uma neuro que ela falou assim: as pessoas elas vivem a vida delas de uma forma como se não houvesse amanhã. E algumas pessoas parece que são mais fortes, e elas vão achar, não, tá tudo certo, vão viver anos assim. Mas uma hora a conta vai vir. Ela me falava, nem que seja no final da vida, ela falou, nem que ela esteja mais velha, mas em algum momento a conta vai vir. Porque as nossas escolhas e a forma que a gente vive hoje, isso afeta a nossa qualidade de vida. Sim. E pode afetar drasticamente, muitas vezes, se a gente vive sem perceber a importância mesmo do ócio, mesmo do momento de contemplação, do momento do silêncio. E quando a gente começa a perceber esses momentos, a gente começa a parar, a perceber, seja num quesito mais de espiritualidade, quanto também mais natural da vida. Sim. E também espiritual, né? Porque a gente É verdade, o teu corpo físico, né? Tem ali, existe um todo o sendo natural prejudicado. também é espiritual. Se a gente não percebe isso, é o que muitas vezes a gente está falando, né? Para muitas pessoas cristãs, muitas vezes a gente vive isso dentro da igreja. A gente acha que se eu estiver ali dentro, trabalhando dentro da igreja o tempo todo fazendo, eu acho que ali eu vou estar bem para sempre. Mas o próprio Deus teve o 7º dia que ele descansou. E isso é um princípio para a nossa vida, isso faz parte da nossa estrutura, porque a gente é feito imagem e semelhança dele. E como o próprio Deus descansou, a gente tem que descansar. Eu não acredito que ele descansou para nos dar o exemplo. Eu acredito que ele descansou também porque isso faz parte de quem ele é. O descanso, a contemplação, ele mesmo contempla a si mesmo e ele se gloria em si mesmo. E uma pessoa da Trindade tem prazer na outra pessoa quando contempla a atividade da outra pessoa da Trindade. Com a gente, da mesma forma, a nossa estrutura, a imagem e semelhança de Deus, existe um valor nessa vida que também vê a importância nas pausas, nos silêncios, mas também para as pessoas, né? Não só para essas pessoas que talvez estejam vivendo a vida assim desenfreada, mas também aquelas pessoas que já passaram por dor. E que às vezes estão só atropelando a vida e passando por cima dessa dor e não parando para contemplar, processar e buscar ajuda sobre aquela dor. Porque isso também é importante. O ócio é importante e é importante a gente viver a vida de uma forma que ela é compreendida, ela é processada, ela não é atropelada, de uma forma que quando a gente só atropela esses momentos às vezes difíceis da nossa vida, ficam várias marcas no nosso cérebro, no nosso coração,
que alguma hora vai ter um acúmulo tão grande daquilo que, como eu falei, a gente vai colapsar. Vira um burnout Vira um ali, né? burnout. Falta o propósito, né? E é engraçado isso, porque alguns filmes e algumas coisas têm gerado esse tipo de compreensão também, né? De, poxa, qual que é o propósito da minha vida? É eu fazer essa faculdade, terminar e servir as pessoas nessa área? Talvez. Ah, qual que é o propósito da minha vida? É terminar isso aqui e ou fazer essa obra de arte, ou me formar em engenharia, ser um engenheiro, fazer isso, fazer aquilo. Aí você fica correndo atrás disso até conseguir. Chegou nessa fase, por exemplo, muitas pessoas acabam indo buscando essas fases como propósito de vida, né? Sim. Vai para a fase do trabalho, vai para a fase da faculdade, vai para a fase do casamento, vai para a fase dos filhos, e você fica buscando estas fases como propósito de vida. Elas fazem parte da vida, Sim. entende? Ela não é o propósito em si, ela realmente traz essa cor para toda a sua vida. E se você fica buscando isso como propósito, quando você alcança essas coisas, você não contempla elas. Você não glorifica Deus pela existência de todas elas. Porque, poxa, eu achei que eu ia encontrar o motivo da minha existência assim que eu pegasse esse diploma. Peguei e não tô com o diploma. E agora? Né? E agora? Para onde eu vou? Onde eu coloco esse diploma? Da vida agora? E daí você fica com essa crise existencial. E se você ficar só fazendo, não contemplando aquilo que você está trabalhando e fazendo, você realmente você começa a perder. Por que eu estou aqui? Qual o motivo, né, da minha vida? Então, quando realmente a gente pensou muito nisso e traz as pessoas para essa reflexão, para esse descanso, é para que ela possa perceber o que ela está fazendo. Às vezes, só você dar uma pausa e olhar ao redor, você percebe para onde eu estou indo. Né? Muito Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Mas, poxa, realmente, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Isso faz a pessoa parar um pouquinho. Por isso essa conexão com a arte. Porque, na verdade, quando você para contemplar, você vê que tem muita coisa em você que você pode expressar. Né? Ah, mas eu não sou um artista. Como assim? Você é filho do Criador. Você é o filho do Criador de todas as coisas. Então não tem alguma coisa que você certamente vai expressar. Seja na música, seja na arte, seja na escrita, seja de modo muito simples. Lembre momentos que você às vezes tinha aula de artes na escola e fazia umas coisas aleatórias que ficava, nossa, isso não é arte. É sim, é o Senhor que está se expressando por meio de você, as coisas estão vindo à tona. Só que você cala isso tanto, arrumando propósito para várias coisas, que às vezes você nem percebe. Quantas pessoas descobrem, né? Nossa, eu desenho bem, mas não é. Existe muita coisa em você, do Criador, que você não está dando vazão àquilo, porque você está buscando um propósito bem numa caixinha. Né? Então, imagina como isso é ruim para você e para as pessoas ao seu redor que não estão experimentando quem é você de verdade. É interessante que falou, né? Eu não sou artista, as pessoas falam. Mas todos nós, em certo aspecto, somos, porque todos nós somos seres criativos, imagem e semelhança do Criador. Então, você falou, eu não sei desenhar. Perceba a tua casa, né? Só olhar na tua casa. Por que você organiza a tua casa de uma forma que você acha bonito? Por que você coloca aquela planta? Qual a utilidade de você colocar a plantinha no meio da tua mesa, da tua casa, no canto da tua casa? Isso é um aspecto de criação, Suas roupas, de arte, porque você escolhe Exatamente. as cores que você está vestindo para sair, entende? Acho que as pessoas não percebem que existe muito arte na vida cotidiana. Por que você vê um filme? Exato. Por que você ouve música? Porque a arte está em você. Nós somos seres tanto que produzimos arte quanto que desfrutamos de arte. E é claro que não são todos que vão ser artistas no sentido profissional, né? E nem todos vão ter, às vezes, desenvolvido uma habilidade artística específica. Mas a arte, ela é muito importante para a nossa vida e ela está presente na vida de todo mundo, querendo ou não. Por quê? Porque faz parte da nossa estrutura. E é interessante porque as pessoas na sociedade, muitas vezes, elas não conseguem perceber a importância dessa arte. Mas se a gente começa a refletir sobre tudo isso, como a arte está presente desde o início da nossa vida até o fim dela, e a gente começa a perceber como a arte ela tem um aspecto muito importante, justamente até de alívio para a nossa alma no dia a dia, de desestressar, a gente consegue entender o poder dessa arte, até mesmo para isso que a gente fez, né? Foi essa a nossa intenção, a gente percebeu o poder da arte, ela tem um poder, pode ter um poder destruidor também, dependendo da forma que a gente for usar ela, mas ela tem um poder gigantesco
criativo de construir vida, como Deus criou o ser humano, deu vida a nós, criando. Da mesma forma, a arte tem esse poder. E a gente entendendo isso, a gente usou isso para trabalhar dentro da campanha do Setembro Amarelo. Daí que você consegue entender o porquê, né? Por que ele fazer uma campanha do Setembro Amarelo com arte? Por causa disso. Com tanta arte, né? É legal, eu lembro de uma vez eu estava estudando um pouco sobre Gênesis, eu não sou tão artístico quanto você, Lucas, mas né, gosto da arte, não tenho tantas habilidades. Mas eu lembro o John Walton, sabe? Um teólogo bem massa assim, do Antigo Testamento, e ele fala uma coisa muito legal, né? Se Deus que criou tudo parou para contemplar a criação, ele nos dá o privilégio de contemplar o Criador. Então é muito massa isso que você falou, porque eu tive um burnout justamente trabalhando na igreja. Então fazendo coisas para Deus, assim, né? Sim. E nesse processo, eu lembro que uma das coisas que o Senhor mais me ensinou na saída desse tempo de burnout foi a contemplação sobre quem Ele é. Poder olhar para Deus e poder, de fato, ver as coisas que eu estava fazendo, ver a igreja, a beleza da comunhão, da comunidade. E era algo que eu estava cego por estar ali, né, naquele ativismo de fazer muita coisa e não contemplar tudo aquilo. E eu lembro que eu estava lendo esse livro do John Walton sobre Gênesis, um comentário de Gênesis, e ele falava justamente isso. Cara, Deus contemplou a criação para que você, como criatura, pudesse contemplar o Criador também. Eu falei, cara, uau. Foi uma sacada assim que eu falei, é isso, né? Contemplar. E acho que isso é o que eu vejo de fora agora, né? Vocês são os criadores do Pulsante. Eu vendo de fora, quando eu vi o Pulsante a primeira vez, pude ver ali as artes sendo feitas, né? Toda a ideia da campanha, eu vi um pouco disso. Uma contemplação do Criador sendo expressa na forma de arte. Né? E daí você tem todos os materiais, os textos, toda a identidade visual, né? Isso é algo muito, muito, muito interessante mesmo. Para você que talvez poxa, eu não estou vendo a arte, cadê a arte? Então, eu vou dizer para você, para onde está, né? Eu vou compartilhar com você. Aqui nós temos um cardzinho, um marca-página, e um site. A gente criou um site em 2023, né? Não foi em 2022. A gente criou o site como uma expansão desse material, porque dentro das universidades a gente levou uma exposição artística. Tinha quadros, tinha pessoas tocando, pessoas cantando, pessoas dançando. Então, tinha tanto material e pessoas levando quem elas são ali para aquele ambiente que, nossa, aquilo foi sensacional, né? O contato com as universidades em si. Tinha ainda as palestras acontecendo, mas os artistas estavam sendo conectados com esse ambiente universitário. Só que daí muitas pessoas em 2023 queriam isso para vários lugares, porque lembra, isso aqui estava acontecendo aqui em Curitiba. Então, tinha muita gente de outros estados querendo levar arte para lá. Só que a gente não consegue ficar, né, fazendo tantos contatos ou ajudar tantos artistas a se mover assim, porque também tem uma limitação, né, ajudar tanta gente. Então, a gente pensou em colocar tudo no site mesmo e fazer um outro material que falasse das emoções. Então, esse com as emoções foi em 2023. Então, ali no site você vê alguns dos artistas que participaram, de modo a conectar um pouquinho mais, ampliar um pouco mais esse espaço e as pessoas poderem acessar e ver algumas das emoções. E daí eles podem ver emoção de alegria, emoção de tristeza, mágoa, luto. O luto eu mesmo passei por um processo. E daí, quando eu estava gravando a pessoa tocando, aquilo tocou muito meu coração. E eu pude passar um tempo absorvendo aquele texto e aquela obra que estava sendo gravada ali na minha frente, sabe? Então, aquilo foi muito até um trabalhar de Deus naquela emoção, porque é como se eu tenho que desconsiderar minhas emoções de modo algum. O Senhor te fez com elas. Você não pode ser conduzido por meio delas em tudo na sua vida. Porque, né, nem sempre, poxa, eu tô triste, eu vou fazer tudo em função da minha tristeza. Não, eu vou tentar entender a minha tristeza. Quem sabe eu preciso expressar ela de alguma forma. E muito da minha expressão acontece na escrita, acontece na organização de algumas coisas que eu faço, ou até em dobraduras. Esse é o meu jeito de expressar. Mas quando eu estava gravando e ouvindo, o meu modo também de receber consolo foi ouvindo uma canção, foi ouvindo uma música sendo só entoada, não tinha letra nenhuma. E naquele momento eu estava recebendo esse consolo. Então, esses artistas conectados ali, até na produção, nesse segundo ano, ajudou isso, esse tipo de consolo pelo que eu estava passando na época. Então, quando você conecta ali, você vê as emoções e você vê um texto de algum psicólogo, de um dos nossos voluntários, né?
Nesse em específico estava a Gisele, que entende bastante de luto, e escreveu sobre. Então, isso foi sensacional, foi uma coisa não experimentada e que eu me diverti e recebi um alívio, né, daquela pressão. Eu não lembro como que é a frase que estava no site, eu esqueci agora. Eu acho que essa aqui, ó, não carregue o mundo nos seus ombros. Sim, tem isso, e daí tem a chamada, né, para você escolher a emoção ali, o que você está sentindo, escolha alguma coisa assim. Daí tem ali tristeza, medo, e quando a pessoa clica naquela, vai ter uma linguagem artística específica ali sendo expressada, como nesse caso que você citou, né, da música, e um texto escrito por uma pessoa, né, psicóloga, pastor, e achei sensacional, ficou maravilhoso também isso de 2023, né, que a gente fez. Essa extensão. Essa extensão, que foi essa intenção mesmo, estender, porque tinha tantos lugares precisando e querendo, né, aquilo que viram que aconteceu em 2022, e uma forma foi a partir da tecnologia mesmo, né, a gente colocar um site, e se Deus quiser a gente vai conseguir ainda chegar a vários outros lugares. E já nos surpreendeu, né, que vocês estavam me falando até vários lugares que eu nem sabia que estava chegando, que as pessoas estavam abrindo as portas para divulgar e levar esse material para essa prevenção ao suicídio mesmo. Isso. Eram hospitais, lugares, né? Sim, foi mais focado em espaços de saúde mesmo, né? Então, de cuidado de saúde. Então, isso eu achei interessante demais, que realmente outros locais estavam solicitando esse mesmo material porque chegou até eles. Então, por mais que você olhe assim, nossa, tem 5 textinhos minúsculos e pequenos e que aos nossos olhos podem não fazer muita diferença, mas faz quando a pessoa lê aquilo, realmente fala o coração dela. Então, essa frase aqui, não carregue o mundo nos seus ombros, é uma coisa sensacional. Por quê? Porque alguém já fez isso por nós. Sim. Então, a gente não tem que realmente olhar para isso e tentar fazer isso com as nossas forças. Esse negócio de, então eu vou desistir de tudo. Desista de carregar o mundo nos seus ombros, entende? Mas preste atenção no que está acontecendo ao redor e o que você precisa absorver de tudo isso e o que não. E o que não é, na verdade, seu papel absorver, mas você está ali absorvendo. E essa é até uma das estratégias do inimigo, achar que você precisa fazer tudo isso para provar o seu valor, por vezes, né? As pessoas vão com essa intenção, eu tenho que provar o meu valor, que eu faço isso, que eu sou bom no que eu faço, mas você não é o que você faz. Você não é. Porque, pense bem, e se acabar? E se você não tiver mais as suas mãos, não tiver mais os seus pés, não tiver mais nenhum movimento, nem a sua inteligência? Talvez você tenha acumulado muito conteúdo intelectual. E aí? Se você perde tudo isso, quem é você quando isso não existe? Entende? Quando não existe esse conteúdo de fazer. Quem é você tirando o fazer, sabe? Exatamente, isso. Eu acho bem uma coisa interessante, né? Eu tive o privilégio de escrever lá um dos materiais do Pulsante sobre a alegria, e quando eu estava olhando, por exemplo, a arte, né, que o Giovanni tinha feito, cara, eu falei, vou começar a escrever aqui, mas deixa eu olhar, né? Deixa eu entender um pouco melhor a arte. E é bem interessante, porque a arte é uma pessoa triste, nua ali, tipo, né? Só ela e brotando uma flor do coração, né? Algo saindo de dentro para fora. Eu acho muito massa, porque quando eu estava escrevendo ali, olhando para essa arte, eu falei, cara, eu preciso ser mais alegre na minha vida. Porque minha alegria não é algo que é proporcionado em primeiro lugar externamente, é algo interno, é o Espírito Santo, né? É o Senhor fazendo. Então, acho que é legal você olhar para a arte e ver como ela se aplica, como o Lucas tinha falado ali no início. Ela se aplica na vida como um todo. Desde uma flor, né, na sua mesa, que tem um aspecto artístico, criacional, criativo, até algo que você contempla, que você vê e aquilo fala ao teu coração, ministra na tua vida. Isso é realmente algo muito importante. Vou fazer uma pergunta para vocês, que veio até aqui agora, não estava nem no roteiro essa aí, gente. Para quem é o pulsante? Porque quando a gente fala em Setembro Amarelo, né, o pulsante é só para aquela pessoa que talvez está num processo depressivo, teve um burnout, ou está numa vibe de, né, querer tirar sua vida e tal. Mas será que é só para essa galera? Ou será que o pulsante é para todo mundo? Queria que vocês respondessem aí. Fiquem à vontade. Vou deixar o Lucas começar e eu termino. Então. No começo, né, lá no, vamos dizer, começo do Pulsante sim, né, dessa formação, 2022, era muito focado nos universitários, né? Então a gente, tanto que começou realmente dentro das universidades, a gente foi na UTFPR, Uniandrade, na UFPR, de fato, na Unicesumar, assim foi. Mas a partir de 2023 se expandiu para outros lugares.
Mas realmente, embora tenha esse foco, né, na prevenção do suicídio, então sim, ele tem um foco em gente que está passando por um momento de dor, ou então por um processo de luto, ou, né, essas dificuldades que a gente passa na vida que fazem com que a gente, muitas vezes, se a gente não processar essa dor, a gente acaba deprimindo, né? Sim. Então tem esse foco em pessoas que estão passando por isso. Porém, fazendo, a gente foi percebendo como o pulsante ele tem um caráter muito mais amplo. Tanto que começaram a convidar a gente para abrir e expandir isso para outros lugares, né? Uhum. E daí foi a partir daí que surgiu em 2023 essa expansão, onde a gente começou a mandar para outros lugares o material. Uhum. Então, embora tenha esse foco nas pessoas que passam por um momento de dor e precisam processar isso é para todo mundo. Porque todas pra as gente. pessoas enfrentam momentos assim, né? Quando a gente olha para isso, todas as pessoas passam por um momento em que estão pulsando de maneira mais acelerada, né? E outros momentos que você tem que olhar e descansar e refletir, contemplar de fato. Então, eu diria que também começou dando a atenção a esse público em específico, mas conforme a gente foi fazendo parte da produção, a gente vê que isso faz parte de todas as pessoas que estão enfrentando dilemas na vida e precisam aprender a aproveitar eles. Porque a gente também falou sobre alegria ali. Exato. Então, você fica assim, ué, mas é porque você precisa saber que você também tem que aproveitar esse momento de alegria. Porque poxa, ele é passageiro, assim como é o medo, o luto, a ansiedade, todos eles são passageiros, não estarão ali para sempre com você, né? Então, vai vir, vai tomar conta de você, você precisa saber aproveitar. Poxa, eu quero acabar com o meu luto agora, mas se você não viver o luto, ele volta de outro jeito. Sim. Ah, mas eu só quero um momento de alegria, o que é isso? Né? Que é isso? É uma mentira. Não tem. Mesmo em Nárnia, ele estava sofrendo lá, o Aslan morreu lá, poxa. Mas não, são momentos em que nos ensinam a amadurecer. Tipo, quando a gente olha para Jesus mesmo, a caminhada dele, a caminhada de Jesus Cristo, poxa, ele foi a pessoa que realmente entendeu o sofrimento. E ele tinha momentos muito felizes. Acho que quando a gente fica olhando para a próxima fase, a gente não vive e desfruta bem ela. Eu vivo isso muito quando todos os meus amigos ao redor falam: não, você tem que ir já casado. Eu falo, cara, peraí, tem uma fase para cada coisa. E daí, quando a pessoa está na fase, por exemplo, do casamento, ele, nossa, mas eu já tenho. Qual que é a próxima fase? Eu falo, cara, aproveita essas fases, porque elas não voltarão. Se você não estiver aproveitando bem essa fase, com tudo de ruim e bom que ela tem, quando você for para a próxima, você vai sentir falta dela. Quantas pessoas olham e falam, nossa, eu vivi minha adolescência há pouco, né? Porque os adolescentes têm essa também demanda, né? De, eu quero já virar um adulto, já quero tirar minha carteira. Interessante, né? Cara, viva a sua adolescência de não ter contas. Aí começa a faculdade e fica, meu Deus, que saudade lá do ensino fundamental, nossa. Isso. E daí, quando você está na faculdade, você não aproveita. Você não aproveita as amizades da faculdade, você não vive de fato o que está ali, e tudo é muito ruim. Então, essa é uma estratégia, claro, do próprio inimigo, de tirar valor do dia de hoje. Ele se chama presente por um motivo, é um presente mesmo. Então, olhe para o presente e viva ele de maneira que, poxa, todas essas coisas, mesmo que, poxa, tá doendo, alguém morreu, alguém faleceu. Cara, viva e chore por isso. Chore por isso, tenha momentos, expresse a sua dor. Tem um livro do C.S. Lewis que eu gosto muito, que tem o problema da dor, né, que tem lá, mas tem o luto, né, o problema de um luto, se não me engano, luto, o título é luto, porque ele tá vivendo o luto da esposa dele, que olha que legal, né, muito sugestivo o nome da esposa, porque é Joy. Então, tipo, a Joy morreu, né, aí você fica assim, caraca. E não é um livro legal de ler. O problema da dor é legal de ler, porque ele critica a dor, falando que a dor, na verdade, é um alto-falante de Deus gritando com você. Mas daí, no luto, no livro do luto, ele não fala isso. Ele tá ali bravo, você parece... Dor, né? Ele tá na dor, ele tá bravo com Deus, ele tá bravo com todo mundo, ele tem raiva até de sair na rua, porque ele sai na rua, ele fala, esse lugar aqui eu tava com ela, e agora não tem significado. Por quê? Porque o luto parece mesmo que você perdeu um pedaço de você, né? Ele fala muito isso, né? Que quando essa pessoa faleceu,
A minha risada que eu tinha com essa pessoa não existe mais. Ela não existe. E acontece. Poxa, uma pessoa morreu. E uma parte de você morreu junto. Por isso que dói. E você fingir que não dói é pior. Então, se você passar pela dor, sentir ela, chorar o que precisa chorar, escrever, expressar de alguma forma, isso é fundamental. Porque senão, daqui a uns anos você vai falar, cara, nossa, aquela pessoa não significou nada para você? Porque você não sentiu a dor? Por exemplo, quando acontece términos, você tem que sofrer. A dor tem que existir. Você tem que processar ela porque dói mesmo. Só que você fingir que nada aconteceu, vai apodrecer aquilo. E vai machucar lá na frente. Nossa, você falando aí me lembrou muito de dois momentos da vida de Jesus, né? O momento que ele foi para o Getsemane e ele suou sangue. Ele passou aquele momento em oração e sofrendo mesmo. E até, né, ele questiona os discípulos que não acompanharam, né? Eles não conseguem vigiar comigo. Então, isso significa que como ele queria alguém junto com ele para passar por aquele momento de dificuldade, de dor. E, ao mesmo tempo, outro momento que me lembro da vida de Jesus foi quando Lázaro morreu. Sim, ele fala chorou. Que ele chorou. E a gente fala, não... Geralmente, a primeira atitude que a gente tem quando a gente vê alguém triste é, não fica assim. Não, cara, vai lá, chora com ele, vai lá, abraça e fica com ele. Às vezes a melhor coisa é não falar nada. É você ir lá. Não, vai dar tudo certo. E os piores, acho que as piores frases acontecem quando alguém está sendo velado. Sim, né? Quando alguém morreu e faleceu, porque as pessoas chegam lá muitas vezes querendo colocar aquelas pessoas para cima ou tendo algumas frases ali que elas não sabem lidar com aquilo ali. E muitas vezes a gente só precisa estar junto e sofrer. Vai ficar tudo melhor. Não. Você não sabe. Você não sabe. Uma falsa expectativa. Isso não significa que não vai haver alegria depois. Mas significa que aquele momento, muitas vezes difícil, é realmente um momento difícil. E a gente precisa chorar, como você estava falando, a gente precisa sentir aquilo e a gente precisa processar. E daí é algo bem interessante, né? Que a gente chama compulsante. Que é para a pessoa realmente tanto se ajudar nesse sentido de não se ajudar de isso que a gente está falando, de que eu preciso estar feliz. Não, mas de processar essa dor. Para que depois de você processar e entender ela, você possa continuar com a tua vida. Então, você se ajudar, mas você também ter o teu coração aberto para buscar a ajuda de Deus, porque tem muito cargo que a gente carrega sobre nossos ombros que não são nossos, que a gente precisa entregar para Deus, mas também pegar e buscar a ajuda de outros. Como eu falei aqui, Jesus mesmo chamou os discípulos para estarem com ele no momento de dor. E a gente precisa, tem momentos que às vezes a gente não está sabendo lidar com essa dor e a gente vai precisar ir atrás, seja de um psicólogo, às vezes até de psiquiatra, dependendo da situação. A gente vai precisar de ajuda de amigos, de acompanhamento pastoral. A gente vai precisar de gente que chore com a gente que acolha a nossa dor junto. Não só gente que... Tem gente que vem com a melhor intenção, vai falar, não, já vai passar. Mas a gente precisa buscar também pessoas que vão falar, tô aqui com você nessa dor, vou chorar com você. E é o que o Evangelho chama, né? Exato. A chorar com os que choram, não só se alegrar com os que se alegram. Paulo e às vezes Romanos 12, né? Chore com os que choram, não é alegre com os que choram, chore com eles. E daí a gente quer chegar lá e a gente quer falar, não, vamos ficar feliz. E tipo, não, festa que não. Poxa, faz parte do processo a dor. Exatamente. Daí você processou a dor, e daí, sério, às vezes eu vejo muito uma falsa alegria em muitas pessoas que estão num processo de alegria lá. Eles não entenderam o que de fato é viver também aquele momento de alegria. Porque não, a alegria tem que ser desse jeito aqui. Não, também não tem. Existem formas que as pessoas expressam a sua alegria, né? Sim. Eu tenho uma amiga muito, muito, muito quietinha. E é muito engraçado porque eu sou muito expansiva. Eu tô alegre, eu fico louca. E ela não é expansiva. A alegria dela é muito sutil. E daí, o que acontece? Eu vou começar a obrigar ela a agir como eu, ser expansiva assim? A alegria dela é sutil, é leve. Assim como a tristeza. E daí é difícil, a gente quer que a pessoa não tem que ser desse jeito aqui, ó. A alegria só se comemora com balão, fazendo essas paradas aqui desse jeito. Não. Você precisa aprender a processar a sua identidade de dor. Né? E às vezes isso acontece na arte. Né? Com frequência, às vezes, quando você está vendo e processando. Quantas vezes eu parei e fiquei horas ouvindo a mesma música, assim. Tem gente que nem ia suportar aquilo. Mas era a minha tristeza sendo processada. Depois daquilo, eu saí dali
E eu fui para outra playlist, né? Uma playlist que ninguém aguenta me ouvir, que faz parte de quem eu sou. Que eu tô ali processando essas emoções. E eu entendo que, poxa, os meus amigos não vão entender esse processo meu, eu vou viver ele aqui, mas existem momentos que eu vou compartilhar a alegria e a tristeza com eles. Então, os dois ali, né? Se você não tem o seu momento de solitude lidando com a alegria e com a tristeza, é importante que você olhe para Cristo nesse momento. Ele teve momentos em público e momentos de solitude. Momentos em que a única alegria dele era estar com Deus. E que o único momento de ele processar a tristeza que ele estava vivendo era com Deus. Sim. Você vê, poxa, quem que vai para 40 dias no deserto, né? Tentado, porque ele foi para lá para isso. Então você percebe que existem sim o momento de todo mundo, uma galera junto, né? O povo da galera, mas existem momentos necessários da sua solitude que não tem ninguém mesmo. Que a única companhia que você tem é o Senhor e a sua. Porque o que acontece também, por isso que as pessoas acabam não indo fazendo devocional, é que eles não sabem quem eles são sozinhos. Tipo, eu não tenho ninguém. Não tenho uma TV, não tenho nada. Quem eu sou? Quem eu sou? A minha companhia, eu percebo quem eu sou. Quem eu sou é percebido, ou somente as pessoas ao meu redor percebem essa pessoa. Sim. Então, não aproveitar a própria companhia demonstra também que a pessoa não... Ela precisa processar, né? E interessante que você falou aí de como a arte te ajudou, né, nesse momento a processar também isso. Eu lembro de que o Makoto Fujimura, não sei se vocês conhecem, né, um artista cristão nova-iorquino, mas também japonês, aí ele expõe, é artista visual, né, ele expõe a arte dele em diversos lugares pelo mundo, e ele conta nesse livro dele chamado Arte Fé, como os 4 quartetos do Eliot ajudaram ele nessa poesia, ajudou ele a processar o momento de trauma que ele passou no 11 de setembro, porque ele estava no metrô em Nova York e aconteceu aquilo. E ele ficou muito traumatizado. E ele disse que ele carregava os 4 quartetos para tudo que é lugar que ele ia. E ele disse que como muitas vezes a descrição de dor, assim como outras obras de arte que ele cita, eu não lembro agora, estava tentando lembrar o nome do artista, fugiu da minha mente, assim, mas também tem um quadro que ele também ajudou ele a processar isso, que, assim, é um quadro bem depressivo, digamos assim. É abstrato, mas são cores mais que puxam você meio que para algo mais reflexivo, mais depressivo, só que puxam para uma dor. E aquela dor e aqueles descritivos, aquelas poesias ajudaram ele a conseguir entender a própria dor. Como você disse da música, às vezes você tá com uma emoção parada ali, que a arte vai te ajudar a colocar para fora e a processar aquela dor. Porque às vezes até a gente quer processar, mas a gente não consegue. Quando eu tive o burnout, eu fui buscar ajuda porque eu percebi que de repente meu emocional ficou seco. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia sentir, eu tava apático. E eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, porque eu não conseguia colocar para fora. O que acontece? Daí nossas emoções vão cristalizando e a gente não tem ideia o quão ruim isso é pra gente como pessoa, o quão isso faz mal, o quanto isso realmente vai sugando a nossa vida. Muitas vezes a gente não percebe e a gente vai passando por cima. Mas aí eu busquei ajuda. Quando eu busquei ajuda, aos poucos eu fui tendo aquele amparo, aquele acolhimento de uma forma que eu consegui colocando para fora toda aquela dor que estava no meu interior, de coisas que eu tinha passado no passado, né? Tinha vivido no passado. E a arte também ajuda nesse processo. Ela toca nossas emoções. A música, a estética visual, seja ela pintada, seja através de uma dança. Esses dias eu fui lá no Guairinha e estava acontecendo uma expressão dos diversos grupos de dança do Guairinha, desde os mais iniciantes até os mais avançados. E eu sentei, e eu estava assim, um dia até que tranquilo, mas aquilo foi acolhendo tão forte meu coração, expressão de dança, do movimento deles, toda aquela técnica e uma certa narrativa que eles contavam lá, foi abraçando de uma forma que no final, quando eu saí daquele teatro, meu coração estava tão mais leve, parece que tudo que eu tinha vivido no dia foi processado de uma forma tão melhor, e meu coração estava tão mais cheio de beleza, não uma beleza que é superficial, que é essas máscaras, igual você estava falando, que às vezes a gente coloca, às vezes a gente aparenta que está bem, porque a gente até às vezes quer estar bem, mas a gente não está bem, a gente não reconhece aquilo.
mas tanto a arte quanto nossa própria sinceridade conosco mesmo nos ajuda a colocar aos poucos essas emoções para fora. Sim. Mas a arte tem um aspecto impressionante nisso, um poder incrível para ajudar a gente a exteriorizar. Que vem do nosso Criador mesmo, né? Claro que o inimigo ele tenta usar isso também. Sim. Ele vê que é uma forma que as pessoas se expressam, e daí ele acaba trazendo um aspecto bem corrosivo nisso, de influência negativa, ou até de enviar pessoas para um lugar que o Senhor não quer que ele vá, né? Acontece isso também com a arte, né? Então, existe uma forma de utilizar ela para não glorificar a Deus. Tem como isso acontecer, e a gente entende que isso acontece. No entanto, a gente está realmente dando essa outra ênfase, porque tem como você realmente se conectar com o Senhor e Salvador Jesus a respeito, por meio disso. Eu digo isso porque, bem, eu sou de língua, eu amo literatura, amo os textos, mas quantos de nós a gente ficou num momento assim que a gente não conseguia expressar em palavras o que estava acontecendo? Faltou vocabulário, faltou palavra para aquilo. Como que você expressa aquilo? Como que você tira aquilo? E às vezes, quando você lê uma outra pessoa expressando, você fala, nossa, ele conseguiu descrever melhor o que estava acontecendo. Ele conseguiu trazer à tona em palavras, ou ele conseguiu expressar. E isso é muito conectado com o Espírito Santo. Porque ele realmente traz à tona expressões que nós não temos. Expressões visuais, artísticas, usando todos os nossos sentidos ou até extrapolando eles. De modo que a gente fique confuso e fala, nossa, tá indo além do que eu compreendo nesse mundo físico. Isso é sensacional. Nossa, eu amo essa expressão que o Espírito Santo vem e se manifesta por meio da nossa vida, trazendo à tona coisas que a gente jamais achou que existissem nesse mundo físico. Né? E é legal, né? Eu acho que, se eu não me engano, acho que é Êxodo 31, quando vai falar sobre Bezalel. E mostrando, né, que Deus, com o Espírito Santo, capacitou a fazer coisas artísticas. Sim. Eu gosto muito desse texto porque, às vezes, a arte ela é muito, para alguns, talvez, cristãos mais tradicionalistas, fundamentalistas, daria esse termo, olham, às vezes, a arte como algo demoníaco. E, realmente, né, é óbvio que existe muita coisa ruim pela corrupção da arte. Só que a arte ela é algo que vem de Deus. Né? Assim como todas as coisas nesse mundo criado. O que é ruim muitas vezes, a nossa relação com ela, a forma que a gente lida com ela. Mas isso, ela é boa, né? Ela é boa. Tudo assim, a gente vê que... Está sob o efeito da queda, né? Exatamente. Tudo, existe a manifestação do pecado ali em algo que pode estar trazendo realmente algo que destrui a identidade do ser humano. Porque acontece isso. Sim. Porque se é uma coisa que pode realmente gerar tanta criação, nossa... Olha a estratégia já estava montada para que o inimigo possa pegar algo que gere tanta criatividade, um coração tão rendido ao Criador, para render a outra coisa, para gerar idolatria, para gerar formas de adoração erradas. Mas olha que legal, como ele subverteu tanto a nossa cabeça, essa mentira, né, do nosso inimigo, a ponto de a gente olhar e ver muita coisa como idolatria. Falar, não, peraí, não, existem coisas que realmente o Senhor quer que nós manifestemos, até mesmo em escultura, né? O quanto isso, historicamente, né? Historicamente, você não podia fazer nenhum tipo, nem algo nada moldado, né? Mas hoje a idolatria foi para outro ângulo já, né? Isso vem muito da controvérsia iconoclasta mesmo, das imagens e tal, né? Na época medieval e daí da Reforma Protestante. Mas, biblicamente, se a gente for ver, sim, pecaminoso construir o bezerro de ouro. Mas foi Deus, o Espírito Santo, como você estava falando, foi o Espírito Santo que ungiu pessoas e capacitou pessoas para construir, inclusive, estátuas para o tabernáculo. E acho legal, tanto o von Balthasar quanto o próprio Makoto, ele vai dizer do Espírito Santo, o Espírito que é o Espírito Criador. O Makoto vai falar que quando ele era muito novo, ele sentia algo que depois ele foi entender que era o Espírito Santo, e era o Espírito que impulsionava ele a criar. E fazendo uma conexão, né, se a gente pensar bem, o Espírito Santo é um dos nossos paracletos, né? Cristo também mas ele é um dos nossos consoladores. E é um Espírito que nos inspira e nos capacita a criar. Então, o dom que muitas vezes a gente coloca como pecaminoso, artista, a arte é complicado, porque ela está corrompida. Existe arte corrompida? Existe arte, muitas vezes, que a gente vê quase mais de Deus. Corrompida. Exatamente. Agora, existe arte, seja através da graça comum, até às vezes incrédulos fazem artes que têm graça de Deus naquilo. E existe arte
também inspirada pela graça especial de Deus, vindo a partir de corações que foram regenerados e que também conseguem não só criar, às vezes, algo bom pela graça de Deus, mas também desfrutar daquilo e entender o quão presente está o Espírito Santo naquilo. E o Espírito criativo, que é o Espírito de Deus, ele nos inspira isso, e ele nos traz esse caráter de vida. É bem o que eu citei lá no começo, né? O que o Schumacher fala, que um dos propósitos da arte é tornar a vida rica em sentido. Por quê? Porque o Espírito é vida. E o Espírito criador que nos capacita a criar também transmite vida através das nossas criações. Exatamente. Boa. Bem, basicamente é isso que é o Pulsante, e ele foi e tem se desenvolvido nessa direção, né, de trazer esse consolo e acolhimento. Tanto é que muito do texto que está aqui no início, quando você lê, ele vai nessa direção, trazer um acolhimento, né? E isso é legal porque ele envolve o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo trazendo esse acolhimento para você. Então, cara, isso eu acho sensacional, porque é uma coisa que você gostaria, você quer que alguém partilhe daquele momento e que te acolha naquela dor, naquele sofrimento. Algo interessante, né, que você comentou, até de coisas que, ou melhor, artistas que não são cristãos, ou coisas do tipo, que acabam sendo usados por Deus, de certa forma, no meio da arte. Eu lembro a primeira vez que eu assisti o filme Interestelar, né, comentando novamente, porque não só a trilha sonora desse filme é maravilhosa, como o filme também é. Sim. E aí tem uma parte onde a filha do Dr. Brand lá, ela fala no final, né, o amor é a única coisa que transcende tempo e espaço. Transcende tempo e espaço. Quando eu vi essa frase a primeira vez, eu tava num processo meio de buscar entender o amor de Deus por mim, assim, sabe? E na hora que ela falou, a minha relação com aquela frase foi justamente, falei, cara, é Cristo. Sim. O amor de Cristo é o que transcende. Quando eu ouço essa frase, toda vez eu falo, é o Senhor. Exatamente, não importa, Cristo morreu há 2000 anos atrás e eu sou salvo por esse amor que transcende o tempo e o espaço e tal. Então é muito interessante olhar para a arte nessa perspectiva, né, de que Deus usa a arte. Então é algo muito interessante. Não existe uma graça comum ali. Bom, gente, se deixasse aqui, acho que a gente falaria mais uma hora, né? Exatamente. Tem uma horinha aqui, ó. Você que está nos assistindo, eu espero que você tenha gostado muito desse episódio sobre o Pulsante. O nosso material do Pulsante, se você quiser saber um pouco mais sobre ele, nos siga lá no Instagram, @couni.conexãouniversitária. Entre em contato com a gente pode estar te respondendo dúvidas, ajudando você também com isso, se precisa. E estamos aí para servir o reino, né? Então, creio que essa conexão aí do Couni, a ajuda do Lucas aqui também, servindo conosco, com certeza para abençoar a sua vida. Então, se você conhece alguém que está passando por algum momento delicado, nós temos esse material, né, para ajudar você, para ajudar essa pessoa. E é o tipo de material que eu sempre aconselho a ter um pouquinho mais assim na sua casa. Alguém chega, quer conversar, quer trocar uma ideia, quer tomar um café, você vai lá e entrega para poder, né, estar abençoando. Mas obrigado pela sua participação, obrigado por ter nos escutado. Jazz, Lucas, deixa uma palavra final aí para quem está nos ouvindo, para a gente encerrar. Eu acho que eu só tenho essa frase que é do Pulsante mesmo. Continue a pulsar. Não pare, não pare. Adoro isso aí. Não carregue o mundo nos seus ombros, né? Outra aí. frase. Finalize com essa aí, eu acho que é bate pesado, né? Com certeza. Mas obrigado, Lucas, obrigado, Jazz. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida aí. E até o nosso próximo Comunicast. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @couni.conexãouniversitária e fique por dentro dos próximos episódios.